Queridos, hoje nós vamos encerrar a sequência de estudos que nós começamos no primeiro domingo do mês de janeiro, o primeiro domingo do ano, que temos como título, afinal de contas, o que é ser presbiteriano. Mas antes de falar daquilo que nós já estudamos, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no texto da palavra do Senhor. Deixa eu só achar aqui, que eu coloquei numa Bíblia aqui online. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, do verso 15 ao verso 22. E você vai entender por que é que eu estou pedindo para que você leia comigo primeiro esse texto. Obrigado, querido. Mateus capítulo 22, a partir do verso 15 ao verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam, referindo-se a Jesus, em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos dos fariseus, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência do homem ou dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Então trouxeram-lhe um denário romano. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e essa inscrição que está na moeda? E responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isto, se admiraram, e deixando, foram-se. Você certamente já ouviu essa expressão: dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Mas qual é a implicação para você como cristão, que é súdito do reino de Deus, e para esta igreja, ou para uma denominação como a Igreja Presbiteriana do Brasil, cumprir essa palavra: dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus? Muitos entendem que, porque nós somos súditos do reino de Deus, que é um reino espiritual, nós não temos nenhuma responsabilidade com a nossa cidadania terrena, com a nossa cidadania humana, com o fato de que somos, sim, cidadãos brasileiros, ou poderíamos ser de qualquer outro estado no mundo hoje, e que, diante desta vinculação humana, nós também temos obrigações com eles, do tributo, que é o imposto que nós pagamos, para que todos possam ser beneficiados com aquilo que precisam em termos de coletividade, ainda que nem sempre a gente veja isso acontecer, com a honra às autoridades que nós mesmos elegemos e com todos os outros deveres chamados deveres cívicos. Alguns pensam que a igreja, por ser uma instituição espiritual na sua essência, não precisa, por exemplo, cumprir suas obrigações e ter uma inscrição, ter um CNPJ, declarar o imposto, mesmo que seja imune por preceito constitucional, que talvez não tenha a obrigação de ter, por exemplo, esses extintores aqui, que são regulação do corpo de bombeiros para qualquer instituição humana, inclusive uma igreja. Muitos entendem de uma maneira um tanto tortuosa que nós não temos absolutamente nada a ver com o serviço militar, seja ele obrigatório ou voluntário, porque quem quiser que sirva ao país, nós cristãos não. Por objeção de consciência, alguns fazem isso, mas também por argumentos teológicos, supostamente baseados na Escritura Sagrada, de que nós somos de um outro reino e que não temos nada a ver com o reino terreno. Os desdobramentos e implicações dessa visão, ao longo de 2000 anos da história do cristianismo,
acabam por mostrar uma igreja, muitas vezes, pendendo entre dois extremos. O primeiro extremo é o extremo da alienação completa. Baseado nisso que eu acabei de argumentar, a igreja supostamente não teria nada a ver com o mundo, que nós deveríamos só, de maneira reclusa e espiritual, cuidar da vida espiritual e não cumprir nenhuma das nossas obrigações cívicas e também não usufruir de nenhum dos nossos direitos cívicos. Ao longo da história, até pessoas propuseram que seria pecado que a igreja se envolvesse nas coisas do chamado mundo, interpretando de maneira equivocada o sentido dessa palavra mundo, como sendo a realidade humana, quando na verdade, biblicamente falando, quando Jesus disse que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, essa palavra cosmos não significa apenas o mundo físico e material, mas significa uma espécie de sistema de princípios e valores e crenças opostos a Deus, e este sim nós não devemos amar e não ter nada com ele, porque se amarmos Deus não nos ama, porque são opostos entre si. Mas obviamente que este mundo em que nós estamos nos traz implicações, mas para esses não. Por outro lado, no outro extremo, há pessoas que entendem que igreja e Estado, ou Estado e igreja, na verdade até se confundem, que a igreja inclusive deveria interferir nas coisas do Estado, como se não fosse uma soberania diferente debaixo da soberania de Deus, e que certamente prestará contas a Deus, assim como a igreja prestará. Muitas vezes a igreja, digamos assim, tomou conta do Estado. Na época medieval, eram os papas que colocavam a coroa sobre os imperadores e mandavam nos estados naquela época. Mandavam inclusive nos estados nacionais que surgiram logo depois do período do feudalismo, fazendo com que certas situações fossem absolutamente extravagantes, ou seja, que a igreja legitimava certas políticas do Estado, mesmo que essas políticas do Estado estivessem contrárias, como, por exemplo, a escravidão. Como, por exemplo, essa postura colonialista que muitas vezes acontece em vários lugares do mundo, fazendo com que aqueles povos que são originários da região, seja na América Latina, na África, na Ásia ou em qualquer outro lugar, não tivessem respeitado seus direitos de posse dos recursos naturais que eles, por gerações, mantiveram e que foram explorados. Então, quando a igreja vai para esses dois extremos, não tem nada com o Estado, não tem nada com o mundo, ou a igreja deve tomar todas as esferas e ser uma verdadeira teocracia, a igreja equivoca-se em ambos os lados. Daí porque o Reforma Protestante estabeleceu um princípio que ainda hoje é muito caro, da separação da igreja e do Estado, de que Deus tem autoridade sobre todas as coisas, mas ele estabelece esferas de soberania, como, por exemplo, sobre a família, sobre a igreja e sobre a sociedade, por meio das instituições sociais, dentre as quais o Estado, que não era objeto do propósito de Deus original, porém era sim, e é sim, um meio de Deus restringir o mal, tanto é que a palavra de Deus diz que o Estado tem o poder da espada, aquilo que no aspecto jurídico se chama o poder coercitivo do Estado, de impor a lei que ele mesmo estabelece. Como é que nós podemos lidar com isso? É o último tema da nossa série de Afinal, o que é ser presbiteriano? E eu gostaria de abordar algumas questões que estão relacionadas justamente na relação da igreja com o Estado e que são questões atuais debatidas dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação. Para que você entenda que a igreja não é alienada, mas a igreja também não é vinculada ao Estado, e é consciência do Estado, como João Calvino diz que nós deveríamos ser. Que a voz profética da igreja é que muitas vezes constrange o Estado a não fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Isso a igreja faz quando proclama o Evangelho, mas também quando influencia a sociedade e, por meio de seus membros, estabelece, por meio do voto, do sufrágio universal, que é um direito cívico, aquilo que deseja para a sociedade. E dentre eles, até mesmo alguns que podem ter a vocação para a vida pública. Então, é nesse sentido que nós estaremos falando hoje pela manhã, no final dessa série, que foi a série que nós escolhemos para o mês de janeiro e primeiro final de semana de fevereiro,
porque a partir do próximo domingo nós vamos ter as classes de escola dominical separadas e vocês vão conhecer hoje. Os temas estão maravilhosos e muito bem preparados, como vocês verão. Baseado nisso, então, é que esse texto precisa ser lido. Os fariseus tinham uma malícia própria, que era colocar Jesus em apuros. E sendo Jesus, pela sua pregação, um contestador do status quo, não apenas político, do Império Romano que oprimia a terra de Deus, Israel, mas também do status religioso, que fazia com que, em nome de Deus, algumas pessoas exercessem podres poderes tidos como em nome de Deus, mas que na verdade eram carnais e materialistas. É justamente nesse contexto que os herodianos, alguns dos herodianos, do partido de Herodes, era um partido político, diga-se de passagem, e aqueles que eram fariseus, um segmento religioso, procurassem Jesus naquele dia e tentassem colocá-lo em contradição, perguntando se Jesus, que tinha esse discurso contestador do que era errado, seja religiosamente, seja politicamente, deveria, segundo ele, ensinar ou até mesmo dizer aos seus discípulos que eles deveriam pagar tributo a César. Como nós sabemos, Israel estava sob o domínio do Império Romano. Havia sido dominado pelos gregos anteriormente, havia sido dominado pelos persas, pelos babilônicos, pelo menos por quase 1000 anos, mais ou menos 800 anos para ser mais exato. Israel não sabia o que era ter o seu próprio governo. E nessa sequência havia um sentimento, sem dúvida alguma, de muita revolta contra os poderes externos que dominavam sobre o seu povo. Um deles, e o mais forte, era justamente o Império Romano. Então, quando Jesus houve esse questionamento de que se o tributo deveria ser pago a César, o imperador romano, ou não, Jesus, de maneira muito sábia, pergunta qual era a moeda que eles usavam no dia a dia, e era o denário. O denário era uma moeda comum, que todos usavam, e, portanto, todos precisavam se vincular a ela, por razões econômicas. E quando Jesus estabelece isso, pergunta logo depois de quem era a efígie, a cara, e de quem era a coroa da moeda, a efígie e a inscrição. E como toda moeda que circulava dentro do Império Romano, havia uma efígie, uma cara do imperador César, e havia uma inscrição que variava, mas todas elas vinculavam aquela moeda ao império. E, obviamente, a resposta não poderia ser outra. Eles responderam: é a César. De quem é a efígie? É de César. De quem é a inscrição? É de César. Quem regula a circulação dessa moeda é César. Quem estabelece o valor do câmbio dessa moeda em relação a outras moedas de outros lugares é César. É o Estado, representado na figura de César. E então Jesus diz a sua frase que ficou célebre, e a frase é: então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que ele estava querendo estabelecer é que há certas obrigações, mesmo daqueles que são seus discípulos, que precisam ser cumpridos diante de César. E há certas obrigações que não pertencem a César, como, por exemplo, o culto, a devoção, a mensagem do Evangelho, e que essas devem ser dedicadas a Deus. Mas nem sempre, como eu acabei de falar na longa introdução que eu estou fazendo, isso fica muito claro. Como também não fica muito claro que a interação da igreja com a sociedade não é apenas por uma questão política, mas, por exemplo, por questões religiosas, e por questões culturais também, e por questões sociais. E esse conjunto de interações da igreja com a sociedade é o tema do nosso último estudo, mensagem-estudo, que nós fizemos nesse intervalo, nesse recesso da Escola Bíblica Dominical. Como você deve lembrar, por favor, projete, Silvana, nós temos como título esse estudo, que é, afinal de contas, o que é ser presbiteriano. E nesse estudo nós começamos. No primeiro estudo nós falamos sobre a importância da identidade institucional. Ficou um pouquinho aí fora da configuração. E dissemos que a confissão de fé reconhece e expressa a identidade individual do cristão e também a identidade da igreja. E, consequentemente, porque nós cremos o que cremos e somos quem somos, direciona o que fazemos, a nossa missão. Isso tanto de indivíduos como de comunidades e igrejas como a nossa. Esse foi o primeiro estudo. No segundo estudo, nós estudamos
a importância da unidade fundamental do governo presbiteriano, que é a figura dos presbíteros. Sejam eles pastores, que também são presbíteros docentes, sejam eles presbíteros regentes. E vimos que os presbíteros são os guardiães da doutrina e do governo da igreja, porque quando eleitos por vocês, membros da igreja, eles dirigem em nome de vocês um governo representativo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Vimos que presbítero é alguém que supervisiona, como um bispo. Na verdade, a palavra bispo não é uma hierarquia de alguém superior a um presbítero, mas é uma função que ele exerce. E dentro dessa função, a principal delas é pastorear o rebanho em nome daquele que é o supremo pastor e a quem todos nós, pastores e presbíteros, devemos prestar contas. Isso inclui ensinar a sã doutrina, principalmente, mas também modelar a piedade, como modelo do rebanho, como diz 1 Timóteo e Tito. Vimos também, na terceira parte, que, do ponto de vista teológico, a igreja presbiteriana se distingue, teologicamente falando, com as chamadas doutrinas da graça. E essas doutrinas da graça são essas que estão colocadas aí. Pronto. Que tem um acróstico, e por isso a primeira foto que você viu é de uma tulipa, porque na primeira letra de cada uma delas em inglês se cunhou esse espécie de acróstico tulip, que significa que nós cremos que o homem todo e todo homem é pecador, chama-se depravação total, que Deus escolhe alguns para si, para conhecê-lo, para adorá-lo e para servi-lo, que a esses que Deus escolheu, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer para a remissão dos seus pecados, a chamada expiação limitada, que ao fazer isso, ele, por meio da pregação do Evangelho, traz uma graça que é irresistível, de modo que aquele que é escolhido e por quem Jesus morreu não resiste ao chamado do Evangelho, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, e esses que são escolhidos vêm, e uma vez vindo, eles são preservados por Deus e conseguem perseverar na sua fé até a volta de Jesus Cristo. Esse é o distintivo teológico. No último domingo, nós falamos que se nós cremos dessa maneira, isso influencia o nosso culto. O culto cristão, especialmente o culto presbiteriano, ele se estabelece a partir de dois princípios. O primeiro deles é que o culto deve ser para Cristo. O culto é cristocêntrico. Não é para homenagear pessoas, não é para nos fazer sentir bem, embora certamente nos sentimos bem na presença de Deus, mas é principalmente para Cristo. E este culto cristocêntrico é exercido com aquilo que chamamos de princípio regulador do culto. E o que é o princípio regulador do culto? É que, além de Cristo ser o centro, a forma como ele deve ser adorado está normatizado pela Escritura. Deus não apenas disse quem ele é, se revelou, mas também disse como ele deve ser adorado. E como ele deve ser adorado está na Escritura Sagrada, de modo que cada elemento do culto, como por exemplo esse em que nós estamos, ele só pode ser inserido no culto se tiver a autoridade da Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada claramente diga que se deve orar, que se deve louvar, que se deve pregar o Evangelho, que se deve consagrar ofertas piedosas para o serviço do Senhor, e isso é o que nós chamamos de elemento fundamental do culto. É claro que temos circunstâncias, o horário do culto, se é 9 horas ou 10h30, Deus não regula isso, é uma questão de bom senso. Se eu uso uma tecnologia como essa ou não, é uma questão de bom senso. Se eu toco com um instrumento ou outro, é uma questão de bom senso. Essas coisas são chamadas circunstanciais e a igreja tem poder de regular. Mas a igreja não pode colocar no culto aquilo que contraria a Escritura Sagrada. A igreja, por exemplo, não pode orar pelos mortos, porque a Escritura Sagrada diz que orar pelos mortos não está autorizado, primeiramente porque eles não ouvem, não veem e nada podem fazer pelos vivos. Que nós devemos orar exclusivamente a Cristo e não em nome de Cristo a ninguém mais, que não precisamos de outro intercessor, nem outro mediador a não ser Cristo, que os nossos louvores devem ser baseados na sã doutrina e não criarmos músicas e melodias e letras principalmente que destoem da teologia que está na Escritura Sagrada. Portanto, existe no culto de Deus o centro que é Cristo e, além do centro que é Cristo, também o princípio regulador que estabelece como Deus deve ser adorado. Tudo isso foi até o domingo passado. E nesse domingo nós estamos
falando sobre as grandes questões presbiterianas, e eu digo presbiterianas que afetam a igreja presbiteriana, que a igreja presbiteriana está envolvida em discussões nos seus concílios, em documentos, em tratados, em livros, em debates, em qualquer outra circunstância, e que envolve justamente a relação da igreja com a sociedade, como eu falei na longa introdução. Como vocês verão, será virtualmente impossível que eu trate de todas essas grandes questões. Somente uma delas já seria suficiente para os meus 30 minutos, no máximo 40 minutos de fala. Mas eu gostaria de expor todas elas para vocês, mostrando no que a igreja tem debatido nos últimos tempos. E eu divido ela em 4 questões. A primeira dela, as chamadas relações interinstitucionais, ou seja, as relações entre a igreja e outras instituições. E a principal delas tem sido a questão da Igreja Presbiteriana do Brasil com a maçonaria. Relações intereclesiásticas. As relações intereclesiásticas são diferentes, específicas em relação às relações interinstitucionais. Por quê? Porque institucionais são referentes a todas aquelas, sejam cristãs ou não. E as intereclesiásticas têm a ver com as relações que a igreja tem com outras igrejas. Como você deve saber, por exemplo, na Santa Ceia, nós dizemos que todos aqueles que são convidados a participar da ceia são aqueles que foram batizados em uma igreja genuinamente evangélica. O que é que significa isso diante dessa quantidade enorme de igrejas? Então, existem outras denominações que nós chamamos principalmente igrejas neopentecostais, com as quais a igreja presbiteriana não reconhece a legitimidade como verdadeiramente uma igreja evangélica, e você talvez precise saber disso. Mas mesmo entre as igrejas, denominações reformadas, presbiterianas, nós temos níveis de relacionamento diferentes e até não temos relação, muitas vezes, com algumas. De vez em quando você deve assistir na televisão ou na internet, ou algum escrito chega de chamadas igrejas presbiterianas que têm práticas teológicas e éticas contrárias à Escritura Sagrada. E você diz, mas eles também são presbiterianos? São, originalmente, mas em algum momento da história abandonaram a ortodoxia, tanto teológica como ética, e a Igreja Presbiteriana do Brasil não tem mais relação com essas denominações. E outras a gente tem relação plena, de modo que um pastor que venha daqui, sai daqui e vá para aquele outro país, ele é recebido como se fosse membro de lá originalmente. Além dessas 2 questões relacionais, temos também questões chamadas teológicas, como, por exemplo, a questão da subscrição confessional. Todo pastor e todo presbítero, todo oficial da igreja, quando é ordenado, ele faz um juramento, e o juramento é não apenas em relação à Escritura Sagrada, mas também aos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. E muitos entendem que, devido ao fato de que muitos estão mudando de opinião ao longo do tempo, essa subscrição confessional deveria ser repetida todos os anos e cada vez mais restrita, de modo que, se alguém discordar de um pequeno detalhe da confissão de fé, que é a chamada subscrição restrita, essa pessoa não deveria continuar como pastor presbiteriano. Isso é uma questão que é tratada hoje nos concílios. O princípio regulador do culto, que foi objeto do domingo passado, esse eu só vou citar, e o papel e o lugar da mulher na Igreja Presbiteriana do Brasil. Recentemente, o Supremo Concílio declarou um posicionamento, e isso certamente voltará no próximo Supremo Concílio de 2026, que acontecerá em Manaus, e essa questão ainda é uma questão que se debate. Qual é o lugar da mulher? A mulher pode ser pastora? A mulher pode ser presbítera? Em outras denominações, sim, na Igreja Presbiteriana do Brasil ainda não. E eu digo ainda não, porque para alguns, certamente, esse seria o desejável, embora a Constituição da Igreja e a Confissão de Fé claramente restringem. Esse é um debate que se estabelece. Além disso, existem questões sociais, essas talvez relacionadas ao que é de César e ao que é de Deus. Por exemplo, a participação política de ministros e membros. Qual deve ser a posição da igreja em relação aos seus membros? E qual é o limite de participação política, principalmente para cargos eletivos, por parte de pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil? E também posicionamentos sociais da denominação quanto à questão do valor da vida, a questão do aborto, a questão da eutanásia e outras questões. Tudo isso só existe por quê, irmãos? Porque nós devemos dar a César o que é de César
e devemos dar a Deus o que é de Deus. Precisamos debater isso, e isso se torna um assunto relevante. Diante de todas essas questões, eu gostaria de fazer uma exposição bem rápida para os irmãos conhecerem e focar numa questão em particular. Então vamos por partes, né? Primeira delas, relações interinstitucionais. E aqui eu falo particularmente sobre a relação da Igreja Presbiteriana do Brasil com a maçonaria. Sempre houve relações históricas da Igreja Presbiteriana ou das igrejas evangélicas, batistas, congregacionais, episcopais com a maçonaria. Lembre do seguinte: quando o protestantismo chega no Brasil, nós ainda éramos parte do Império Português. E como parte do Império Português, a Igreja Católica Apostólica Romana era a religião oficial do Estado. Consequentemente, não era permitido sequer ter um edifício com um símbolo religioso que não fosse católico romano. Quando Ashbel Green Simonton chega no Rio de Janeiro, ele não podia sequer reunir os crentes que fossem crentes para um culto, porque também era proibido cultos que não fossem cultos de oficiais da Igreja Católica Apostólica Romana. Em vários lugares do país, esses cultos protestantes foram abrigados em lojas maçônicas no início. Isso aconteceu, inclusive, no Rio de Janeiro, com o próprio Simonton. E, consequentemente, em vários lugares, o apoio da maçonaria proporcionou o surgimento de igrejas evangélicas em vários lugares do país. Então, essas relações históricas, elas existiram e a Igreja Presbiteriana não nega, ou seja, que, em grande parte, para que a igreja pudesse chegar no Brasil e fazer o trabalho dela, ela teve que ter o apoio, muitas vezes, institucional da igreja, da maçonaria. Isso não foi apenas com os presbiterianos, isso foi também com batistas, com anglicanos, com congregacionais e com praticamente todas as denominações evangélicas. Por quê? Porque, segundo os princípios da maçonaria, eles não admitem qualquer tirania religiosa de uma religião sobre a outra. Em 1903, essa questão foi tratada no âmbito da igreja. E a partir dessa questão tratada, chamada questão maçônica, a Igreja Presbiteriana do Brasil se dividiu na sua primeira divisão e surgiu a chamada Igreja Presbiteriana Independente, que hoje ainda existe como denominação. A grande questão maçônica era a questão de fundo dessa divisão, porque aqueles que eram da igreja, que depois se tornou Igreja Presbiteriana Independente, não admitiam que a igreja ainda tivesse relações institucionais com a maçonaria, e saíram da Igreja Presbiteriana do Brasil e formaram a Igreja Presbiteriana Independente. O que aconteceu com a Igreja Presbiteriana do Brasil que ficou? Durante muitos anos, essa questão foi trazida a reuniões de Supremo Concílio, e durante vários anos isso foi debatido. Havia a posição daqueles que diziam: qualquer membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, membro normal ou oficial, que for da maçonaria, deve ser excluído do rol de membros, porque as doutrinas e práticas da maçonaria são incompatíveis com a fé cristã. Outros diziam não deveria acontecer isso por duas razões. Primeiro, porque aqueles que creem em Cristo são admitidos na maçonaria com as suas crenças, e não é-lhes forçado nenhuma prática religiosa ou ética contrária à Escritura Sagrada. Alguns que assim acreditam que a maçonaria é como um clube social, uma sociedade certamente secreta com seus ritos secretos, mas como um Rotary, um Lions ou qualquer outro. E o segundo motivo é porque, uma vez que eles não estão fazendo nada errado nesse posicionamento, eles não deveriam ser disciplinados, porque na Igreja Presbiteriana você não é disciplinado a não ser que exista uma comprovação baseada na Escritura de que você cometeu uma falta. Por outro lado, do outro lado, havia aqueles que diziam que não, a maçonaria tem ensinamentos incompatíveis, a começar da sua crença no grande arquiteto do universo, Gadu, que é um Deus, ou o Deus da maçonaria, porque para ser maçom você tem que crer em Deus, não pode ser ateu, não pode ser agnóstico, e esse Gadu representa, a depender de onde a loja maçônica estiver, tanto Alá como Deus, como Shiva ou qualquer outro Deus. E aqueles que assim creem dizem que, por isso, a maçonaria é uma sociedade ecumênica incompatível com a Escritura Sagrada. E, portanto, esses que são cristãos não deveriam ficar lá. Esse debate foi e veio várias vezes. No último Supremo Concílio, principalmente de 2006 a 2010, se chegou a um consenso, e eu gostaria de ler o que foi decidido como norma para a Igreja Presbiteriana.
Instrução do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre maçonaria e outras organizações. Diz assim, e é importante que você saiba disso para que você conheça o que a igreja que você faz parte entende ser o verdadeiro posicionamento. A todas as igrejas e concílios espalhados pela República Federativa do Brasil e jurisdicionados a esse Supremo Conselho, graça e paz. Em sua reunião do Supremo Conselho do ano de 2006, a Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu afirmar a incompatibilidade entre algumas doutrinas maçônicas e a fé cristã. Na reunião da sua comissão executiva realizada em 2007, foi criada a comissão especial com o propósito de produzir um documento de instrução para a Igreja sobre esse assunto, assim como considerações normativas em relação à CIPB, a Constituição da Igreja. 2. Não obstante vias comuns de aproximação da matéria, a comissão entendeu que, devido à necessidade de subordinação de suas considerações a princípios escriturísticos e confessionais da IPB, deveria proceder de forma direta, restringindo-se àquelas questões que lhes parecessem fulcrais. 3. Mediante consideração de milhares de páginas de documentos sobre essa questão e análise dos posicionamentos de outras denominações reformadas, conclui-se que há um aspecto primordial a ser considerado que conecta aquilo que é central ao entendimento da identidade reformada da Igreja Presbiteriana do Brasil e a questão da incompatibilidade com algumas doutrinas maçônicas, sendo essa especificamente a questão do culto ao único e verdadeiro Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras e os símbolos de fé. 4. A Bíblia estabelece claramente que Deus criou o homem para a sua glória e para cultuá-lo. Os catecismos de Westminster declaram em suas primeiras respostas que o fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não se considera a maçonaria ostensivamente como religião. O aspecto cultico ocupa ali também, ainda que não se considere a maçonaria ostensivamente como uma religião, o aspecto cultico ocupa ali também lugar essencial. Dentre os 25 landmarks, considerados como as mais antigas leis que regem a maçonaria universal e tidos como eternos e imutáveis, segundo o Grande Oriente de São Paulo, edição comemorativa de 50 centenário, há pelo menos 3 que dizem respeito à obrigação cultica. O número 11, que diz quanto à guarda do templo, o número 19, que diz sobre a crença no grande arquiteto do universo, que deve ser reverenciado, e o número 21, presença obrigatória de um livro que contém a verdade supostamente revelada pelo grande arquiteto do universo. Ainda a se considerar os 33 graus que, em suas diversas séries, desenvolvem sucessivamente as doutrinas e a filosofia da maçonaria, constituindo-se assim uma escola de ética, cujo programa é cultuar a Deus e cultivar a espiritualidade. Infere-se, portanto, que o aspecto cultico é central para a maçonaria. O culto biblicamente prescrito requer a adoração individual e coletiva a um único Deus trino e por intermédio de seu Filho unigênito, Cristo Jesus, conforme a Constituição de Fé de Westminster. 6. Ainda que louvável o anseio de responder à revelação geral de Deus em reconhecimento, culto e veneração, conforme o primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos, a maçonaria, em sua intenção cultica, conflita com as ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra, que é a revelação especial. Quando aquela dirige a adoração a um Deus, como concebido por cada professante individualmente, dentre os mais diversos credos religiosos. Não se pode, portanto, afirmar que nos atos de intenção cultica ou veneração maçônica do grande arquiteto do universo, o Deus de um seja o Deus de todos que estejam presentes. Já as Escrituras restringem o culto no primeiro e no segundo mandamento ao Deus bíblico do Antigo e do Novo Testamento, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de nosso Senhor Jesus Cristo e de seus apóstolos. Outro sim, a oração no culto maçônico é dirigida a um Deus sem a necessária mediação do Senhor Jesus, contrariando também o que se encontra em 1 Timóteo, e aí vem outros títulos. Conforme já mencionado, a maçonaria reconhece a necessidade da revelação especial quando determina para suas lojas e templos a adoção de um livro sagrado, de acordo com a crença de cada um, considerando-o como aquilo que se supõe conter a verdade revelada pelo grande arquiteto do universo, Landmark 21. As próprias Escrituras, entretanto, determinam que o cristão tenha como única regra de fé e prática a Bíblia Sagrada, tanto para meditação individual quanto coletiva. Postas essas premissas que evidenciam a incompatibilidade sobre falada, constitui falta tipificada no caput
artigo 4º do Código de Disciplina da IPB, a efetiva participação em atos cultos que não sejam dirigidos ao Deus verdadeiro e único, por intermédio de Jesus Cristo, seu unigênito Filho, e que não adotem a Bíblia Sagrada como livro exclusivo de revelação de Deus. Observe-se que a falta ora tipificada é de foro externo, conforme preceitua o artigo 1º do Código de Disciplina, portanto, sujeita à vigilância e observação da igreja. A correção dessa falta opera-se nos termos do referido diploma legal, que é a Constituição da Igreja, o Código de Disciplina, cabendo a cada concílio, no exercício da jurisdição, tratar de cada caso. Nada obstante, em consonância com a palavra de Deus, com seus símbolos de fé e suas resoluções, o Supremo Concílio resolve, primeiro, manifestar o reconhecimento de que na história da IPB e ainda hoje tem havido e existem muitos irmãos crentes, fiéis e operosos que muito contribuíram para a IPB, os quais, não sentindo haver a incompatibilidade sobrefalada, mantiveram relação ativa com a Igreja e com a maçonaria. Tal reconhecimento coaduna com o espírito de ensino bíblico quanto ao trato de honra que devemos dar uns aos outros, como irmãos, conforme exposto no Catecismo Maior. Não obstante, o presente entendimento quanto à obediência ao segundo mandamento, que é o que foi mencionado, determinar que qualquer ação de quaisquer dos crentes da igreja que tratem da matéria, dos concílios da igreja, das cortes da igreja, só seja efetivada mediante espírito de brandura e que os conselhos ou presbitérios procedam com zelo e cautela, exortando e admoestando, conforme o ensino da Escritura Sagrada. Terceiro, instruir todos os concílios, a eles jurisdicionados, que, considerando o que preceitua o artigo 6º, o qual especifica que as faltas são de ação ou de omissão, isto é, a prática de atos pecaminosos ou a abstenção de deveres cristãos, que incorre em falta o membro da igreja e ministro que estiver participando ativamente em atos cultos em desacordo com o primeiro e segundo mandamento, em qualquer organização que os promova. Portanto, a Igreja Presbiteriana de 2006, 2010, fechou essa questão maçônica e entendeu como incompatível que um membro da Igreja Presbiteriana seja maçom. E, inclusive, instruiu posteriormente que os concílios da Igreja não ordenassem presbíteros, diáconos e pastores se fossem membros da maçonaria, na Igreja Presbiteriana do Brasil, a não ser que lhes fosse vedado esse conhecimento. Então, a Igreja fechou uma questão sobre isso, e essa questão, ainda hoje, que eventualmente traz desconforto para alguns, na verdade, já tem uma posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou à disposição para depois algumas dúvidas e esclarecimentos poder dar individualmente. Relações intereclesiásticas é o segundo item. A Igreja tem uma comissão de relações internacionais eclesiásticas, chamada CRI, Comissão de Relações Internacionais Eclesiásticas. Essa comissão presta relatório a cada 4 anos ao Supremo Concílio, e ela estabelece 3 níveis de relacionamento que a Igreja Presbiteriana do Brasil deve ter com outras denominações eclesiásticas. O primeiro nível é chamado nível de contato ecumênico, e entenda ecumênico aqui não como ecumênico para toda religião, ecumênico entre as igrejas cristãs que professam o Evangelho, nesse sentido. São essas igrejas reformadas com as quais a IPB mantém relações iniciais e diálogos ou acordos e parcerias limitadas. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana da Austrália, a Igreja Presbiteriana Westminster da Austrália, a Igreja Presbiteriana do Chile, a Igreja Presbiteriana de Moçambique e a Igreja Presbiteriana do Paraguai. Essas igrejas, a igreja tem um nível 1 de relação. Ela começa a conhecer, começa a entender que igreja é essa, quais são os princípios dessa igreja, e começa nesse nível. O nível 2 é um relacionamento correspondente. É como se houvesse embaixadas da igreja lá e embaixadas da igreja aqui. São igrejas que, após os contatos iniciais, reconhecem-se mutuamente em termos confessionais, ou seja, aquilo que vocês creem é o que nós cremos, e vislumbram o possível aprofundamento da relação. Nós temos esse posicionamento, esse relacionamento correspondente com a Igreja Presbiteriana de Angola, com a Igreja Presbiteriana Bíblica dos Estados Unidos, com a Igreja Presbiteriana da Coreia, com as igrejas reformadas libertadas da Holanda. E o nível mais profundo de relacionamento é o chamado nível 3. São as igrejas irmãs com relações fraternais e comunhão eclesiástica plena. Eu já participei de uma igreja dessa, a Igreja Presbiteriana na América, PCA, quando fui missionário brasileiro, 5 anos nos Estados Unidos. E eu não fui transferido dessa igreja para lá,
Eu simplesmente cheguei e fui recebido no presbitério, porque o que nós cremos e o que eles creem, todas as relações são plenas, de modo que eu também posso ir diretamente para lá, sem precisar de um processo mais demorado. Com essas igrejas, nós temos esse nível 3, a Igreja Presbiteriana Ortodoxa dos Estados Unidos, a chamada OPC, a Igreja Presbiteriana Evangélica dos Estados Unidos, a chamada IPC, a Igreja Presbiteriana na América, que foi a denominação que eu fiz parte, a PCA, a Igreja Presbiteriana Nacional do México, obviamente no México, e a Igreja Presbiteriana, ou as igrejas reformadas na África do Sul. Por que isso é importante para você? Porque de vez em quando você aparece assim, Igreja Presbiteriana ordenou uma mulher lésbica para ser pastora. Aí você diz assim, ué, pastor, isso é presbiteriano? Eles são presbiterianos? São desses presbiterianos que não estão nem aí no nível 1, nem no nível 2, nem no nível 3. A Igreja Presbiteriana USA, por exemplo, que é a nossa igreja mãe, que foi quem enviou Ashbel Green Simonton como nosso missionário, em algum momento lá na frente, ela começou a se desvirtuar nas suas crenças, nas suas práticas, e a Igreja Presbiteriana rompeu relações. Nós não temos mais nada a ver com eles. Não podemos proibir que eles usem o nome presbiteriano, por isso que você que é presbiteriano precisa ter o discernimento de saber que nem todo aquele que diz que é presbiteriano como você aqui no Brasil, crendo o que você crê. Eu sei que alguns irmãos aqui são de denominações outras, vieram da Igreja Batista, da Igreja Congregacional, da Igreja Episcopal. Deixa eu dizer, essas mesmas lutas de nos distinguir com daqueles que estão se desviando do Evangelho e das práticas de Deus, os congregacionais, batistas, anglicanos e outros tantos também enfrentam, porque infelizmente esse é o espírito desse século, um espírito inclusivista que relativiza a Escritura e que faz muitas vezes uma infidelidade à sua história, à sua tradição, e infelizmente isso também acontece quando outras igrejas presbiterianas fazem isso. Terceiro, relações intereclesiásticas com igrejas não presbiterianas. Recentemente, a Igreja Presbiteriana, em vários Supremos Concílios, estabeleceu um princípio, e aqui é bom que você entenda isso, que institucionalmente, igreja para igreja, denominação para denominação, nós não reconhecemos como igreja genuinamente evangélica as igrejas Verbo da Vida, Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Nós não estamos dizendo que não há crentes lá e que eles não são verdadeiramente salvos e regenerados. Nós estamos falando que institucionalmente a prática dessas igrejas destoa da Escritura Sagrada e, portanto, nós não temos como ter relações institucionais, porque relações institucionais, por exemplo, implica em receber os membros de lá por simples carta de transferência, como recebemos os irmãos batistas, congregacionais e assim por diante. Nesses casos, nós temos todo um processo que é regulado pelo Conselho, que esclarece para os que vêm de lá a necessidade deles, eventualmente, até mesmo se batizarem para se tornar membros da igreja. Então, com essas igrejas, nós não temos relações intereclesiásticas. Significa dizer que eu, como pastor presbiteriano, não sou autorizado a participar de cultos dessas igrejas e não tenho autorização, mesmo sendo o presidente do conselho, a convidar pastores dessas igrejas para pregar no púlpito da Igreja Presbiteriana de Tambaú, porque me é vedado por instrução da denominação que assim entendeu e com a qual eu concordo, diga-se de passagem. É claro que nós podemos pegar essa decisão e tornar essa decisão uma decisão extremamente antipática e até mesmo cruel do ponto de vista da caridade cristã. Por quê? Porque é possível que alguém baseado nisso diga assim, então todos os crentes dessas igrejas não são crentes. Não é isso que a denominação disse, não é isso que a IPB está dizendo. A IPB entende que em todos os lugares em que Cristo for pregado, em algum momento e alguém for crido, essa pessoa é salva em Jesus Cristo. Talvez precise escolher melhor a congregação local onde vai adorar a Deus. Talvez precise até considerar a possibilidade de sair de onde está e ir para uma igreja que continue pregando o Evangelho, continue tendo uma prática ética que seja compatível com a palavra de Deus. Algumas dessas igrejas aí têm algumas dificuldades do ponto de vista teológico e doutrinário, que estão relacionados com a teologia da prosperidade, com a confissão positiva, com a crença em maldição hereditária e outros pensamentos que são contrários à Escritura Sagrada. E nós não podemos dizer que isso é bíblico. E se não podemos dizer que isso é bíblico, então não podemos ter relações intereclesiásticas
plenas. Não significa dizer que não exista alguém lá que é crente. Eu diria que existem muitos crentes nessas igrejas, porque Deus age livremente, o Espírito de Deus sopra de onde vem, nós não sabemos, para onde vai, nós não sabemos, mas todas as vezes que é o Espírito que sopra, conduz a Cristo e conduz à Escritura, para que ninguém diga assim, não, foi o Espírito que me diz, mas algo contrário à Escritura, algo contrário a Jesus Cristo. Então, com essas igrejas nós não temos relação sobre com essas igrejas. Por outro lado, nós também não temos relação intereclesiástica com aquelas igrejas que eu mencionei anteriormente, que mesmo sendo reformadas, são igrejas liberais, que não creem mais na Escritura Sagrada, por incrível que pareça, que não creem mais na Escritura Sagrada como única e suficiente regra de fé e prática, apesar de serem chamadas ou se autodenominarem de igrejas, que não creem no nascimento virginal de Jesus Cristo, que não creem nos milagres, que não creem na ressurreição. Eu não sei mais o que é que elas creem, mas elas não creem em nada disso, apesar disso continuam sendo igrejas, mas nós as consideramos liberais. E uma das características delas é que elas têm uma visão ecumênica totalmente ampla. São tão ecumênicas ao ponto de acreditar que todos os caminhos levam a Deus. Uma dessas denominações aqui no Brasil, com a qual nós rompemos relações, saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil, por isso é a chamada Igreja Presbiteriana Unida, uma denominação. Por favor, não confunda com a Igreja Presbiteriana Unida em São Paulo, que é uma igreja presbiteriana, inclusive muito próxima do Mackenzie, pastoreada por um querido colega chamado Reverendo Roça Guimarães Lopes, a igreja mais antiga dentre os presbiterianos, desconsiderando a Igreja Presbiteriana Independente que saiu de lá. Essa Igreja Presbiteriana Unida não é uma igreja local, é uma denominação que tem congregações, principalmente, salvo engano, na Bahia, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Com essa denominação nós não temos relacionamento algum. E, por fim, as chamadas questões mais teológicas. Subscrição confessional, que é aquela ideia de que existe um compromisso formal com aquilo que eu creio, de tal maneira que eu possa e deva subscrever o que eu creio. O reverendo Augusto Nicodemos, num artigo muito interessante chamado Confessionalidade lato ou stricto sensu, ou seja, restrita ou aberta, comenta qual é a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele diz que, em primeiro lugar, as palavras estrita e ampla não são os melhores termos para descrever as duas visões em jogo no debate sobre a subscrição. Essa terminologia que vem do século XIX. Mas, de certa forma, os dois termos são caricaturas das posições que levam esse nome. Em vez de subscrição estrita, a melhor é subscrição integral. E podemos substituir a expressão subscrição ampla por subscrição do sistema de teologia, que será abreviada como subscrição do sistema ao longo do texto. Ele diz que subscrição estrita ou integral leva em conta a pergunta citada acima. E qual é a pergunta? É a pergunta que cada pastor, cada presbítero, cada diácono precisa responder na sua ordenação, que é a seguinte pergunta: você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos dessa igreja como contendo o sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras? E o oficial deve dizer: sim, eu subscrevo. Significa dizer que ele entende que os catecismos de Westminster, a confissão de fé, de maneira muito clara e mais saudável possível ao homem, conseguiram sistematizar o que está na Escritura Sagrada. Essa é uma subscrição estrita. Portanto, a Igreja Presbiteriana do Brasil subscreve, por seus ministros, pastores, presbíteros e diáconos, uma subscrição estrita, não ampla. A subscrição ampla seria aquela que diz: não, eu não subscrevo integramente. Por outro lado, sustenta que subscrevemos um sistema de doutrina que não é definido especificamente, não é de Westminster, está contido na confissão de fé, mas também em outros lugares e assim por diante. Portanto, essa posição da Igreja Presbiteriana do Brasil é muito clara. Nós subscrevemos os sistemas de fé que estão estabelecidos em Westminster, são chamados símbolos de fé e está na Constituição da Igreja. Você diz assim, mas isso não é coisa muito complicada só para pastor e presbítero saber? Não. Todas aquelas doutrinas que nós falamos nos domingos anteriores, elas estão contidas, expostas e sistematizadas na Confissão de Fé de Westminster. Se você
não crê, consequentemente, você vai ter problemas em entender o que é o culto, o princípio regulador do culto, você vai ter problemas em entender as doutrinas da graça, você vai ter problemas em entender outras coisas, e a igreja se torna, então, uma espécie de coxa de retalhos, em que você crê de uma forma um pouquinho aqui, crê uma forma de um pouquinho ali, e assim por diante. Portanto, a subscrição confessional da igreja é estrita. O princípio regulador do culto eu não vou tratar, tratamos domingo passado, e o papel e o lugar da mulher na IPB. Recentemente, a Igreja Presbiteriana do Brasil estabeleceu claramente qual é o papel e o lugar da mulher. Em 2012, desde 2012, a Comissão Executiva do Supremo Conselho permitiu que mulheres, naquela época, pregassem na igreja, desde que o fizessem em caráter excepcional, sob a autoridade do pastor e sem que tenham sido ordenadas para o ministério. Mas em 2013 essa decisão foi questionada, embora também reafirmada. Na reunião do Supremo Conselho de 2014 foi questionada a competência da Comissão Executiva para decidir sobre essa matéria, e isso foi revisto. Em 2018, o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana declarou que só é permitido que mulheres preguem em situações excepcionais, sejam estas na ausência de oficiais, pastor, presbítero e diácono, e apenas sob a supervisão de um pastor. E na mesma decisão, o Supremo Conselho reafirmou a proibição da ordenação feminina a qualquer ofício, pastoras, presbíteras ou diaconisas, e proibiu que mulheres ordenadas em qualquer outra denominação pregassem na Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 2022, agora no último em Cuiabá, o Supremo Conselho emitiu um documento que está disponível, eu posso depois passar para vocês, esse estudo é anterior a ele, portanto não tenho aqui a referência, o link, mas eu posso passar para você, em que a decisão do Supremo Conselho foi restringir, dizendo que no culto só devem pregar aqueles que foram ordenados a esse ofício. No caso, os pastores, presbíteros da igreja, sob a autoridade do pastor, como alguns assim interpretam, e eu estou entre eles, ou qualquer outro oficial da igreja, contanto que subscreva confessionalmente a Confissão de Fé de Westminster, sob a autoridade do pastor. O documento restringe aos pastores, e isso será questão a ser debatida em 2026 em Manaus. Portanto, o que fica claro é que a Igreja Presbiteriana do Brasil entende que o pastorado, o presbiterato e o diaconato são funções exclusivas dos homens. E isso traz um problema tremendo, por quando mal compreendido. Nós não estamos dizendo, hoje mesmo nós tivemos uma mulher aqui orando diante da igreja. Nós não compreendemos que a mulher está proibida de orar, está proibida de ministrar no sentido daquilo que é compartilhar o Evangelho, pregar o Evangelho em qualquer lugar, pregar o Evangelho na sua própria casa, pregar o Evangelho para os pequenos na escola bíblica dominical, para as mulheres e assim por diante. O que nós acreditamos é que quando um pastor, homem, porque assim está estabelecido na Escritura Sagrada, prega a palavra, ele está fazendo sob a autoridade de Deus. É ele que é o porta-voz de Deus, embora seja um homem pecador como eu diante de vocês. E quando eu ensino a vocês, eu exerço autoridade sobre vocês. O ensino da palavra é um ensino autoritativo. O que eu ensino não é para ser questionado na maneira como é para ser questionado na maneira como talvez eu exponha, mas não na essência do que eu exponho. Se a exposição do que eu exponho é fiel à Escritura Sagrada, vincula todos nós em termos de obediência. E por isso, como diz a palavra de Deus, que uma mulher não deve exercer autoridade sobre o seu marido na igreja de Deus também, a esta mulher seria vedado falar autoritativamente no culto solene que é oferecido a Deus. Tem uma reunião da SAF, não há problema nenhum dela pregar. Há um estudo bíblico na sua casa, não há nenhum problema dela ministrar o estudo bíblico para as suas senhoras da SAF, para participar do culto doméstico junto com seu esposo e assim por diante. No entanto, essa função autoritativa da Igreja Presbiteriana do Brasil é colocada sobre os homens, e nós temos argumentos teológicos e doutrinários para isso, que depois eu posso expor para você. Ok? E por último, e como eu disse para vocês, é impossível que eu possa me aprofundar em todos esses temas nesse momento, mas me coloco à disposição de você depois. Temos as questões sociais. E aí eu resumi no próprio slide como é a orientação da Igreja Presbiteriana, particularmente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso é muito importante, irmãos, porque em 2022
no escopo da eleição presidencial, nós tivemos que, mais uma vez, estabelecer isso diante da igreja. O Conselho da Igreja produziu um texto, e esse texto foi lido diante da igreja, posicionando a Igreja Presbiteriana de Tambaú diante do debate que havia entre os dois candidatos, principalmente do segundo turno. Havia uma série de tendências dentro da igreja cristã, evangélica, presbiteriana, inclusive, no meio nosso, de que os pastores deveriam indicar o voto e dizer claramente quem deveria ser o presidente do país. E alguns, obviamente, a grande maioria, entendia que um candidato com determinado perfil ideológico deveria ser o candidato da igreja, embora houvesse na igreja pessoas que acreditavam que um outro candidato de um perfil ideológico diferente deveria ser o presidente do país. Nós assumimos uma posição que está aí exposta. Primeiro, que a participação de política de ministros e membros deve ser incentivada, sim, como uma vocação individual para alguns cristãos. Do mesmo jeito que você pode ter uma vocação para o ministério sagrado, você pode ter uma vocação para o ofício ou para o que a gente chama de ministério do magistrado civil na sociedade, seja numa política partidária, seja numa função social. Você também é cristão fora da igreja e Deus chama alguns especialmente para isso, mas como vocação individual, é você e Deus. A igreja ora por você, a igreja lhe incentiva, a igreja lhe apoia, a igreja lhe orienta, mas a igreja, como instituição, não toma partido. Segundo, não deve haver adesão institucional a qualquer partido político ou candidato. Por óbvio, as pessoas inteligentes vão compreender que quando a igreja traça um perfil ideológico, político, espiritual, teológico, você deve pegar os candidatos que estejam à disposição e tentar encaixar nesse perfil. E aquele que estiver mais próximo desse perfil é o que você deve votar. Mas isso é da sua consciência, do seu voto livre. Eu não tenho aqui um curral eleitoral, eu tenho um rebanho de ovelhas. E eu tenho que respeitar a sua capacidade crítica de ver o que eu prego e encaixar o candidato que estiver disponível. Se os candidatos são ruins de um lado ou do outro, a culpa não é minha, é nossa. Inclusive do aspecto de não termos capacidade de produzir pensamento político crítico no meio da igreja, que de repente levante vocações dos nossos jovens para que eles se dediquem a isso. O que eu mais gostaria do mundo não era que o Brasil tivesse um presidente presbiteriano. O que eu gostaria mesmo era que o Brasil tivesse um homem temente a Deus, ou uma mulher temente a Deus, que fosse jungida, vinculada à Escritura Sagrada, e sendo presbiteriano ou não. Se fosse presbiteriano seria muito melhor, por óbvio, mas se não fosse, contanto que ele fosse fiel à Escritura Sagrada e exercesse o seu ministério, que é ministério, como presidente, como deputado, como senador, como juiz, seja o que for, de acordo com as Escrituras Sagradas. Mas isso como vocação individual, que eu estimulo, que eu incentivo, que eu oriento, que eu oro para que aconteça, mas como instituição eu não posso criar a igreja como uma dependência de um partido político, porque o partido político tem outros interesses, sabe, irmãos? Ora ele atende ao que você deseja, amanhã ele não atende, e você fica com as calças na mão, dizendo assim, e agora? Como é que eu vou fazer se o partido agora decidiu de uma outra forma que é contrária à Escritura Sagrada? Porque político é político. Político não é a arte do ideal, político é a arte do possível. Nós estamos vivendo em outro programa, é o programa ideal. E qual é o programa ideal? É o programa do reino de Deus. Então, existe uma incompatibilidade, muitas vezes, da vocação política com a vocação cristã. E um político que é cristão, ou um cristão que é político, tem um grande desafio, talvez até maior do que o meu, que é como viver nesse ambiente em que o ideal nem sempre é possível, só é possível o que é possível, dentro das articulações políticas, e mesmo assim não vender a sua fé. Por isso que eu costumo dizer que aquela ordenação de Paulo aos Romanos, capítulo 14, de que nós devemos orar e nos submeter a todas as autoridades, nós deveríamos levar mais a sério, principalmente em relação aos nossos irmãos, para que eles possam ter sabedoria de exercer o seu ministério. Os posicionamentos sociais de denominação, esses sim, não dependem de partido político, são nossos. Existem cartilhas, livros, links, sites da Igreja Presbiteriana do Brasil que dizem claramente que a IPB se opõe à prática e à legalização da prática do aborto, entendendo que a vida inicia-se na fecundação. E na cartilha da Igreja Presbiteriana, apesar de existir 3 excludentes de punibilidade, de culpa,
da legislação odierna, do Código Penal, o único caso de aborto considerado pela Igreja Presbiteriana como permitido é o chamado aborto terapêutico, quando fica claro que a continuação da gestação possivelmente levará à morte da gestante. E o princípio ético por trás é que uma mulher que já é vida plena deve ser preservada na sua integridade, mesmo que eventualmente esse aborto precise acontecer numa condição extrema, não aquela que simplesmente porque a mulher corre risco de saúde sério, as pessoas aí fora justificam como uma condição para o aborto. Aqui é levado muito a sério essa exclusão e o documento que você pode ter acesso deixará isso muito claro. A denominação entende que a proibição de manifestação contrária ao homossexualismo, homossexualidade, como você queira falar, fere a liberdade religiosa e a liberdade de expressão garantida pela Constituição brasileira. Nós entendemos, e particularmente eu entendo, que como um cidadão, a prática sexual de alguém não deveria ser critério de discriminação para que ele tenha menos direitos ou mais direitos do que qualquer outra pessoa, como cidadão. Como crente em Cristo, eu entendo que essa prática é pecado, como outras práticas são, adultério entre heterossexuais também é pecado, e que, de alguma maneira, precisa ser ensinado na igreja. E entendo que, da igreja, por conta do princípio da liberdade religiosa e liberdade de expressão, eu e qualquer outro pastor tem pleno direito de ensinar a sua congregação de fé sobre isso. Crê, quem quiser, quem não quiser, crê de outra forma, não há problema nenhum, por isso nós vivemos numa democracia. A Igreja Presbiteriana entende que proibir isso, usando de qualquer meio do Estado, da mídia ou de qualquer outro lugar, é manifestação contrária, que fere a liberdade religiosa e liberdade de expressão garantida pela Constituição brasileira. Não significa dizer que nós vamos fazer uma cruzada contra quem tem prática sexual contrária à nossa. Significa apenas que nós ensinamos sobre aquilo que a Bíblia ensina e deixamos que as pessoas tenham a sua formação de juízo de valor, porque isso é uma característica clara do presbiterianismo. O presbiterianismo não tutela a consciência das pessoas, não manipula a consciência das pessoas. Nós ensinamos e deixamos para os crentes que o Espírito de Deus convença e para aqueles que não são crentes que o Espírito de Deus alcance e converta. E isso é o que nós fazemos. Nós não jungimos a consciência de ninguém, não manipulamos a consciência de ninguém. Queridos, dentro daquilo que foi o meu maior poder de síntese possível, eu tratei de todos esses longos assuntos e cada um deles, como eu falei, mereceria um estudo em particular. O que é que eu quero concluir com isso? Se hoje entrasse por aquelas portas alguns fariseus herodianos e perguntassem a vocês, a mim e a vocês, a igreja de vocês se envolve no mundo? A igreja de vocês pensa sobre esses assuntos que não são espirituais, entre aspas? A igreja de vocês tem o que dizer às pessoas que pensam diferente de vocês, aquilo que a Escritura Sagrada ensina? A igreja de vocês dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus? Fiquem tranquilos, a Igreja Presbiteriana do Brasil faz isso. A igreja que vocês fazem parte, o pastor que pastoreia vocês, essa congregação local, não se furta a tratar do assunto. Eu tenho a impressão que tem pessoas aqui que são presbiterianos há muitos anos e nunca tinham ouvido com tanta clareza o posicionamento da igreja presbiteriana como ouviram hoje pela manhã, porque não existe assunto proibido que não possa ser objeto de ensino nesta igreja, particularmente na igreja presbiteriana de Tambaú. Amém? Diante disso, vamos dar a César o que é de César e vamos dar a Deus o que é de Deus. A Deus o nosso culto, a nossa devoção, a nossa confissão de fé, a nossa proclamação do Evangelho, a nossa missão, o nosso envolvimento social como cidadãos, e vamos dar a César, eu disse a César, vamos dar a Deus isso e vamos dar a César os nossos impostos, os nossos deveres civis, os nossos deveres cívicos, a oração pelas autoridades, a submissão às autoridades e, acima de tudo, a consciência de que quem reina no trono do universo é Deus, que aqueles que reinam nos palácios e nos tribunais são passageiros, e Deus na história ordena, na verdade, o propósito dele para a humanidade e para o seu povo. Que Deus nos abençoe. Como em outros domingos passados, diferentemente do nosso culto normal, digamos assim, por conta dessa série eu quero abrir para perguntas e questionamentos por alguns minutos. Eu sei que os temas são
polêmicos, e é possível que já tem gente ali levantando a mão. Então, por favor, faça a sua pergunta objetivamente. Por favor, eu não quero ouvir sua opinião, eu quero ouvir sua pergunta, porque se eu começar a ver um discurso sobre cada coisa, eu gostaria que você dissesse: a pergunta é essa, e aí eu vou tentar aplicar aquilo que cabe a mim aplicar na palavra. Claro que vai ser um curto espaço de tempo, e outras dúvidas que surgirem podem ser dirimidas depois. Tem uma pessoa aqui, viu, Valdemar, que pediu lá a palavra logo no começo. Chega até ali, Alberto. Vamos para você primeiro, que pediu primeiro, depois aqui. Orem por mim, né, para eu poder responder direito. Só com relação a Eclesiástico, você não falou sobre a Igreja Católica. É porque nós não consideramos uma igreja católica como uma igreja genuinamente evangélica. Aquelas igrejas ali são igrejas que nós consideramos como igrejas ou que se dizem genuinamente evangélicas, tem um eco agora que surgiu aqui, ou igrejas que outras denominações entendem como igrejas evangélicas. Eu vou dizer claramente como é que eu entendo a relação que a Igreja Presbiteriana do Brasil, particularmente a Igreja Presbiteriana de Tambaú, tem que ter com a Igreja Católica Apostólica Romana. Existem pautas, temas e assuntos que nós temos absoluta convergência. Por exemplo, a luta da Igreja Católica Apostólica Romana contra o aborto é nossa. E nesse ponto, se precisar subscrever um documento dizendo que nós somos contra, meu nome estará lá ao nome de qualquer padre, qualquer bispo, qualquer arcebispo. É uma questão comum. Francis Schaeffer, um filósofo cristão, chamava de cobeligerância. É quando você tem pautas comuns com outras coisas, com outras denominações ou instituições, mesmo que você não concorde com tudo que ela crê. Mas se por acaso, na próxima procissão da Penha, o bispo chegar para mim e dizer assim: reverendo, nós somos todos irmãos, vocês são irmãos afastados, participem conosco, traga a sua turma, vamos todo mundo fazer a procissão da Penha. Aí eu vou dizer assim: arcebispo, me desculpe, eu só adoro ao único Deus que se encarnou em Jesus Cristo. Ele é o único cabeça da igreja e, portanto, ele me proíbe de fazer isso, e como servo de Deus eu não posso fazer aquilo que o meu rei proíbe. Então, existem coisas que nós podemos considerar que estão cristãs e com as quais eu vou subscrever. Recentemente, eu fui convidado para participar de uma mesa redonda, que não era redonda, né? As mesas redondas normalmente são quadradas, com um espírita, um católico e eu como representante evangélico, para tratar sobre a questão do aborto. E eu disse assim: eu posso participar, não tem problema nenhum, eu posso participar. Não era um culto eu não poderia, não é um culto, eu vou participar. Mas ficou claro que mesmo num tema como esse, existem diferentes interpretações. Por exemplo, o espírita não crê que se deve fazer aborto para não atrapalhar o processo kármico de reencarnação. Se você perguntar a um espírita: por que você é contra o aborto? Ele vai dizer assim: porque atrapalha a reencarnação. Na medida em que você deixa que uma pessoa viva, essa pessoa que teria pecados ou karmas a pagar na sua encarnação presente, ela deixa de fazer, e ela não migra espiritualmente, ela não evolui espiritualmente. Esse é um ponto, por exemplo, que me faz dizer assim: eu também sou contra aborto, mas não por causa disso. Então, todo o tempo você tem que fazer recortes dizendo assim: eu sou contra, sou a favor, mas eu vou dizer por que eu sou contra, eu vou dizer por que eu sou a favor. Mas é exatamente isso que a gente faz quando pensa diferentemente dos outros, porque quando a gente pensa com alguém igual, a gente não precisa fazer esse recorte. Mas quando você está envolvido com outras pessoas, você tem que dizer assim: eu creio, mas creio por isso e não por isso. Mas não é assim que a gente faz, não é assim que a gente faz na vida de um modo geral, em outras questões. Não, eu concordo com você, mas não por essa razão, por essa outra. A igreja também precisa, porque ela não está alienada do mundo, ela precisa estar no mundo, ela é enviada pelo mundo e ela tem que ser sal da terra e luz do mundo. Por isso que ela tem que participar. Eu não me nego a participar de debate sobre tema nenhum, embora não para convencer ninguém, mas simplesmente para posicionar qual é a posição da igreja sobre isso, da igreja presbiteriana, particularmente da igreja presbiteriana de Tambaú. Espero ter respondido. Ah, não, você já está pegando na banguela, de um e duas, não posso também falar isso não, porque é politicamente incorreto. Você está aproveitando o embalo.
Excelente pergunta. Agora você me deu um gancho perfeito, porque a questão da igreja entender que a mulher não tem autoridade oficial para ser diaconisa, presbítera ou pastora, não tem a ver sobre a competência da mulher. Não tenho dúvida que, se Deus permitisse, algumas mulheres seriam melhores pastoras do que eu. Seriam melhores presbíteras, não vou dizer dos colegas presbíteros, mas de presbíteros que eu conheci. Não é questão de competência, é uma questão de ordenação de Deus. Se você encontrar na Bíblia uma ordenação explícita de Deus, dizendo que a mulher pode e deve ser pastora, presbítera ou diaconisa, tudo bem, mas a Bíblia não diz. O que significa dizer que no reino de Deus existe um princípio, e o princípio é que Deus deu autoridade ao primeiro homem, Adão, para ordenar a sua família, e dá autoridade a cada homem aqui para ordenar a sua família. Significa que esse homem é um autoritário machista que deve suprimir os dons e as competências de sua esposa ou de suas filhas mulheres? Não, o nome disso é machismo. Por isso que quando alguém diz que a Igreja Presbiteriana do Brasil é machista, eu digo, não, você está interpretando a coisa diferente. O que Deus dá é autoridade a você para ordenar a sua esposa e seus filhos, e se você não fizer, você está descumprindo a palavra de Deus. Mas existem coisas que eu tenho certeza que sua esposa faz melhor do que você. Por exemplo, organizar as coisas. Minha mulher faz melhor do que eu, e eu não tenho condição de organizar as coisas. Eu tenho boas ideias e gosto de mobilizar e comunicar as pessoas, mas quando eu digo assim, vamos organizar, a Cefra toca tranquilo. E a maioria das mulheres também aqui. Em casa não há problema nenhum, por isso que existe ali uma complementariedade. Ou seja, aquilo que Deus deu ao homem como dons e função, o homem deve exercer. E aquilo que Deus deu às mulheres como dom e função, as mulheres devem exercer. Não existe base bíblica que prove que Deus deu o dom do pastorado, do presbiterado ou diaconato às mulheres. Portanto, por isso a Igreja Presbiteriana não ordena. Não quer dizer que nós não entendemos que as mulheres podem nos auxiliar. Existe, inclusive, uma sociedade interna chamada Sociedade Auxiliadora Feminina. Por exemplo, uma mulher orou aqui, 3 mulheres do louvor ministraram louvor hoje aqui, tinha mais mulher aqui na frente do que homem cantando. Então, existem funções que claramente a mulher pode exercer, mas o oficialato é uma autoridade. Se eu tivesse uma mulher aqui pregando hoje, você que é homem, e eu que estivesse aqui, e os presbíteros dessa igreja estariam submissos à autoridade docente dessa mulher. E isso está contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, ensine em casa o homem à sua mulher. Aí eu trago você de casa e boto uma mulher para ensinar você. Tem competência? Talvez tenha até melhor didática, talvez tenha melhor pedagogia, mas não tem autoridade sobre você, nem sobre mim. Isso não é machismo, é princípio de Deus. E o contrário, quando a mulher tem autoridade civil sobre você? Ah, não, com certeza. Se tivéssemos uma prefeita aqui na cidade de João Pessoa, eu me submeteria a ela como cidadão, mas não como ovelha dela, nem como membro de uma igreja que ela fosse. Digamos que existe uma pastora aqui em alguma igreja de João Pessoa, e essa pastora seja eleita prefeita. Como prefeita, magistrada civil, eu devo obediência e submissão a ela, como cidadão de João Pessoa. Como pastora, não. Como pastora, eu não a reconheço como pastora. Você vê um caso extremo de uma pessoa que não foi prefeita, não, foi primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, Margaret Thatcher. Você vai dizer que essas mulheres não tiveram competência e todo mundo, seja homem, seja mulher, não tiveram que se submeter à liderança política delas? Claro que sim. E tinha pastor presbiteriano lá que dizia assim, não, está certo mesmo, dona Thatcher, dona Merkel, é isso mesmo. A senhora está fazendo uma política para o Estado, e o Estado envolve todos nós. Para a igreja é diferente. Nós não, e aí é uma coisa interessante, vou concluir assim, né? Qual é a diferença disso? É porque nós partimos da Escritura como regra de fé e prática. Nós não partimos da cultura e das mudanças culturais como regra de fé e prática. Porque se hoje alguém disser assim, mas pastor, que posição sem sentido, a sociedade evoluiu, as mulheres hoje mostram... É verdade, eu vou dizer que não é? É. E nas funções que elas exercem, eu me submeto a elas. Porém, o meu critério definidor do que é certo e o que é errado não é a mudança social. Porque se amanhã alguém disser assim, mas olha, os animais estão regendo
o zoológico melhor do que nós regemos a sociedade. Nós deveríamos, ao invés de escolher um pastor, escolher um jumento. Se bem que tem alguns pastores que, eventualmente, podem até ser comparados a... Eu, algumas vezes, digo minhas asneiras aqui. Mas, veja, a sociedade mudou. Aí, porque a sociedade mudou, eu mudo a igreja para se adequar à sociedade, ou eu digo, não, a igreja estabelece a partir de um princípio da Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada é que julga minhas ações na sociedade. Essa é a grande diferença. É uma posição histórico-crítica ou uma posição bíblico-teológica. Nós assumimos uma posição bíblico-teológica para analisar os fenômenos sociais. Nós não admitimos as mudanças histórico-culturais que sejam contrárias à Escritura. E é interessante, porque alguns dizem, inclusive, que houve essa evolução, entre aspas, justamente nesse sentido. A partir do momento que denominações que eram historicamente bastante ortodoxas começaram a admitir a ordenação de mulheres, logo depois tiveram que admitir a ordenação de homossexuais. E aí foi, porteira aberta. Recentemente eu fiquei chocado porque o capelão da outrora Universidade de Harvard, confessional, porque foi fundado inclusive por presbiterianos, é ateu. Você consegue entender uma pessoa, um aluno, que está num grande drama existencial, aí chega para um capelão da sua universidade, que foi fundada por presbiterianos, em algum momento se desviou do caminho, chegando para você e diz assim, capelão, eu queria muito que o senhor me ajudasse aqui, porque eu acho que na minha situação só Deus. E ele dizia assim, desista, eu não creio em Deus. Para que você é capelão, meu amigo, se você não crê em Deus? Mas chegou a esse extremo. Por quê? Porque começou a abrir mão daqui, abrir mão da acolá, e onde passa um boi, passa uma boiada. Próximo. Vocês estão sendo caridosos comigo. Ali está Albert e ali atrás. Eita. Quando mulher levanta assim, depois eu falo desse assunto, eu já fico logo com medo. Diga aí, minha irmã. Estou brincando. Com medo, brincando, claro. Diga, querida. Sem problemas. Eu basicamente queria saber quais as principais divergências com a congregação cristã no Brasil e qual o motivo de um ex-membro da congregação precisar se batizar novamente. Ótimo. Só pergunta boa. A congregação cristã do Brasil, que é uma das maiores denominações cristãs, e eu digo cristão entre aspas, não porque não estou duvidando que existem cristãos lá, mas de acordo com o que eu acabei de expor. Uma das denominações, ela tem um costume, ela tem uma crença de que a revelação espiritual, não necessariamente escriturística, tem primazia na ministração da palavra. Eu estou colocando só um ponto. Por exemplo, na congregação cristã do Brasil não existem pastores ordenados, existem anciãos, que pode ser qualquer pessoa aqui. E no culto normal da congregação cristã, os anciãos, normalmente, são aqueles que trazem a palavra, mas trazem a palavra naquele estilo que é o seguinte, o Espírito de Deus falou comigo e a mensagem de Deus para nós hoje é esta, e então dão uma mensagem que necessariamente não tem ancoragem na Escritura Sagrada. Para nós, que somos protestantes, nós estabelecemos um princípio que chama-se sola Scriptura, que basicamente é aquilo que nos faz acreditar que a Escritura Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Por exemplo, se alguém chegar aqui, no meio do culto, está aqui, acontecendo agora, diz, pastor, eu queria falar algo, e chegar para mim e dizer assim, pastor, eu quero dizer que a gente precisa, isso é um fato verídico, isso que eu estou contando para vocês aconteceu na minha adolescência na igreja presbiteriana em Campina Grande. Um irmão pediu a palavra no culto de oração e disse, olha, eu acho que a gente está faltando, a gente está orando por todo mundo, a gente está orando de presidente por vizinho da igreja, mas eu acho que a gente resolveria tudo isso se a gente orasse pelo diabo. Porque, veja, ele não está por trás de tudo isso, se o diabo se converter, resolve tudo isso. Agora imagine se esse irmão chegasse assim, irmãos, eu tenho uma palavra, eu não estou dizendo que isso acontece lá na congregação, eu até disse que aconteceu numa igreja presbiteriana, alguém que tolamente chegou com isso. Por quê? Porque o pensamento dele, o sentimento dele, a subjetividade dele está como absoluta. Mas a minha subjetividade, o meu pensamento, o meu sentimento não pode estar absoluto. Tudo que eu prego precisa estar amparado na Escritura. Se não estiver amparado na Escritura, pode estar certo ou pode estar errado. Se estiver amparado pela Escritura, estará certo. Se não estiver amparado pela Escritura, estará errado. Então, por isso que esse é o grande princípio.
a Congregação Cristã do Brasil não subscreve o pensamento da sola escritura. Esse é o ponto inicial. Aí o que acontece? Quando alguém vem da Congregação Cristã do Brasil, via em regra, nós temos inclusive membros aqui da igreja, que estão presentes aqui, que poderiam dar esse testemunho. Quando começam a entender a Escritura Sagrada, a eles é ministrada a Escritura Sagrada, via em regra, essas pessoas eram assim: agora eu estou entendendo o que é ser cristão, agora eu estou entendendo o que é a Escritura Sagrada, agora eu estou entendendo que aquele batismo que eu recebi, ele não teve validade, porque eu não cria naquilo que baseava o batismo. Porque o que baseia o batismo, o que dá fundamento ao batismo, não é quem faz o ofício do batismo, não é o sacerdote ou o pastor. O que dá certeza de que aquele batismo foi legítimo é se ele for feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com alguma quantidade de água e de acordo com a doutrina correta do batismo. Essa é uma razão, por exemplo, que o batismo na Católica Romana também não é aceito por nós. E por que não é aceito por nós? Porque quando nós somos batizados na infância, como eu fui batizado na Igreja Católica Romana, era para que eu não morresse pagão e não fosse para o limbus infantum, que é o purgatório das crianças. Porque no batismo católico romano, o batismo salva. Na Bíblia Sagrada, o batismo não salva. O batismo é a expressão visível da salvação, no caso de adultos. Então, por isso que eles também precisam ser batizados, depois de verdadeiramente instruídos na Escritura Sagrada. Agora, o que eu tenho percebido em vários lugares por onde eu tenho pregado no Brasil, é que grupos inteiros de irmãos da Congregação Cristã do Brasil, 50, 60, 100, igrejas, inclusive, estão sendo plantadas somente e exclusivamente para acolher esses irmãos, porque eles estão saindo em grandes grupos quando começam a perceber a palavra sendo pregada. E por que está acontecendo hoje? Por conta do advento da internet. Muitos de vocês, alguns de vocês, por exemplo, chegaram na igreja presbiteriana de Tambaú porque começaram a assistir os nossos cultos, ou então porque começaram a assistir uma pregação de Augusto Nicodemos ou de Hernandes Dias Lopes. E antes não havia esse acesso. Aí quando alguém diz assim, já recebi várias pessoas dizendo assim: o senhor é da igreja do pastor Hernandes? O senhor é da igreja do pastor Augusto? Eu digo: eles são meus pastores auxiliares, porque eles estão me auxiliando bastante, né? E eu ainda tenho a vantagem que eu não preciso remunerá-los. Eles são meus pastores auxiliares, eles estão ajudando bastante, porque onde chegam, aí o senhor é da igreja? Então vem para cá. E aí acontece isso. Então, no caso da Congregação Cristã do Brasil, eu tenho visto, eu estive pregando recentemente numa igreja em Sorocaba, interior de São Paulo, que tinha um ancião, um ex-ancião da Congregação Cristã do Brasil, estava sentado ali, que estava com um grupo de 15 pessoas, que ele tinha uma reunião com essas pessoas, onde não se estudava a Bíblia. E quando ele começou a reconhecer a fé reformada, ele começou a colocar a Bíblia nessa reunião de oração que tinha. E começou a fazer as coisas baseadas na Escritura. Aí os outros começaram a ser despertados. E em algum momento eles chegaram e disseram assim: vamos começar uma igreja. Ele disse: não, começar uma igreja não, nós vamos para uma igreja que prega a palavra. E aí vieram para a igreja presbiteriana de Sorocaba, onde hoje eles se congregam e estão sendo discipulados para o batismo. Porque já se convenceram que o batismo que eles receberam, embora tenha sido sincero, não foi baseado na Escritura Sagrada. Eu espero ter respondido. Mais detalhes eu estou à disposição. A última pergunta, querido. Tem uma no Zap, mas eu estou sem celular aqui. Está na internet alguém? Vamos ver se eu consigo responder, né? Se não for um hater. Olha só, é certo participarmos da missa do 7º dia ou 30 dias por pessoas familiares mortas? Não, não é certo. Simples assim. Por quê? Eu posso explicar. Missa é a repetição do sacrifício de Cristo. Por isso que em toda missa tem que ter a Eucaristia com transubstanciação. Se você quer prestar solidariedade a uma pessoa querida, um familiar querido, faça uma visita a essa pessoa, à família dela. Mas como é que você poderia participar de um culto que é contrário à Escritura Sagrada? Porque quando o sacerdote pega a hóstia e consagra supostamente a Deus, eu digo supostamente a Deus, embora ele seja sincero na crença dele, ele crê que aquela hóstia se transformou no corpo de Cristo.
E, consequentemente, quando você repete o sacrifício de Cristo, você vai contra Hebreus capítulo 9, diz que o sacrifício de Cristo foi o único e eterno, e não se repete. Então, é um simbolismo do sacrifício de Cristo que é repetido. Se fosse só um simbolismo, já estaria errado, mas a crença é que, de fato, a hóstia se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Tanto é que, quando você era pequeno e frequentava uma igreja católica, se dizia assim: não mastigue a hóstia, porque você está mastigando Jesus, e você tem que deixar ela dissolver. Então, se eu não creio nisso, como é que eu posso participar? Se eu venho, digamos, nós temos nossos convidados aqui, que eventualmente podem não ser evangélicos, mas você vem e participa porque você não sabe, e de repente descobriu alguma coisa aqui que você não concorda, você não volta. Mas quando você já sabe, você vem a primeira vez? Não. Se você crê diferente, você não participa de um culto em comum, porque você está em comunhão com esse culto. Então, por isso que eu não participo eu participei de uma. Agora eu estou me lembrando, eu participei de uma. Eu era seminarista, minha avó paterna faleceu, e meus tios, são todos católicos romanos, ou eram naquela época, e eles disseram assim: você é seminarista? Tinha um orgulho, né? Eles não entendiam bem o que era ser seminarista evangélico, mas eles disseram assim: tem um orgulho de ser o primeiro neto que é seminarista e tal. E aí eles disseram assim: você quer participar do culto, da missa de corpo presente de vovó, de sua avó? Aí eu orei e pensei assim: eu participo com uma condição, é se o padre me der a palavra. Aí o padre, coitado, resolveu me dar a palavra. Aí aquela missa se transformou num culto evangélico, porque eu preguei o evangelho ali por uns 30 ou 40 minutos, não para minha avó que já estava morta, mas para todo mundo que estava ali. Eu não sei se alguém espalhou para outros, nunca mais eu fui convidado para a missa nesses termos. Então, só por isso é que eu participei. Hoje eu não participo mais. Ok. Talbert, você tem uma pergunta, vai ser a última. As outras a gente responde, que ainda tem a posse dos meninos que acabaram de ser eleitos para o UCP. Não quero. Participei de uma conversa, uma discussão uma vez com alguns membros daqui da igreja mesmo, e um ponto ficou solto. Eu queria aproveitar para tentar amarrar aí com Eu não sei se o retorno aqui está ruim, mas eu não estou conseguindo entender. Acho que agora foi. Bom, em determinado momento eu participei de uma conversa, uma discussão com alguns membros aqui da igreja, em determinado ponto ficou solto. Eu queria aproveitar para tentar amarrar esse ponto com o senhor. Existe algum caso de estupro que justifique o aborto? Não. Eu lamento muito, embora a lei permita, a lei brasileira permita, mas eu lamento muito por conta da violência que somente a mulher que foi estuprada poderia explicar aqui na frente, se tivesse coragem de fazê-lo. Então, assim, quando eu digo não justifica, não é por insensibilidade àquele sofrimento, mas é porque um erro não justifica outro. Então, o erro de uma pessoa contra aquela mulher não justifica o erro dela de matar uma pessoa que já existe, porque nós cremos na vida a partir do momento da fecundação. Na verdade, recentemente, eu estive com uma pessoa que hoje é um homem de Deus e que foi fruto de um estupro. E já ouvi outras pessoas também. Então, a gente não sabe o que é que aquele ente que foi gerado, ele vai se tornar. E a graça de Deus é capaz de transformar uma desgraça numa grande graça. E é possível, então, que uma coisa abjeta, horrível como o estupro, de repente permita que uma vida venha a existir e que essa vida seja um instrumento de Deus para tantas bênçãos. Por isso que eu digo que, literalmente, não justifica, mas eu entendo muito o sofrimento de uma pessoa nessa circunstância. Tá? Queridos, vamos encerrar com uma oração. Depois do culto encerrado, a gente está à disposição para eventuais interações aí. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar todos esses assuntos tão difíceis, tão desafiadores, que nós acabamos de ministrar hoje,
É possível, Pai, que em alguns nós não tenhamos plena concordância, tenhamos dúvidas ainda, mas é possível também que a melhor atitude seja de se submeter ao crivo da Tua Escritura. Que aquilo que puder ser provado pela Tua Escritura, ainda que seja contrário ao nosso sentimento, ao nosso pensamento, que essa Escritura valha mais do que o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa opinião. Por isso nos ajuda cada vez mais a sermos crentes de Bereia, daqueles que foram louvados pelo apóstolo Paulo, por serem capazes de ouvir tudo, examinar as Escrituras e reter o que é bom. Que essa igreja cada vez mais tenha essa capacidade crítica de ouvir tudo e reter o que é bom, de acordo com a Tua Escritura Sagrada. Pois é assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esses 5 estudos já estão disponíveis no nosso aplicativo, na íntegra, tanto os slides como os vídeos, e você pode consultá-los, reassisti-los e participar conosco, assim como outros materiais. Nós vamos nesse momento proceder o nosso ofertório.